Execução fiscal, jurisprudência em teses. A inércia da fazenda exequente ante a intimação regular para promover o andamento do feito e a observância dos artigos 40 e 25 da Lei de Execução Fiscal implica a extinção da execução fiscal não embargada ex officio, afastando-se o enunciado sumulário 240 do STJ, segundo o qual a extinção do processo por abandono da causa pelo autor depende do requerimento do réu, matéria impassível de ser alegada pela exequente contumaz. O representante da Fazenda Pública Municipal, em sede de execução fiscal e respectivos embargos, possui a prerrogativa de ser intimado pessoalmente, em virtude do disposto no artigo 25 da Lei 6.830 de 80, sendo que tal prerrogativa também é assegurada no segundo grau de jurisdição, razão pela qual não é válida nessa situação a intimação efetuada exclusivamente por meio de imprensa oficial ou carta registrada. As compensações efetuadas pelo executado podem figurar como fundamento de defesa dos embargos à execução fiscal, desde que realizadas antes do ajuizamento do feito executivo e reconhecidas administrativa ou judicialmente, afastando-se a vedação do artigo 16, parágrafo 3º da Lei 6.830 de 80. O exequente tem direito ao reforço ou à substituição da penhora em qualquer fase do processo, artigo 15, inciso 2 da LEF, para fazê-la obedecer à ordem legal estabelecida no artigo 11 da LEF, ou artigo 655 e 656 do CPC de 73, artigo 835 CPC de 2015, sendo irrelevante se foi anteriormente aceita. Recaindo a penhora sobre bem imóvel de devedor casado, o prazo para opor embargos à execução é contado a partir da intimação do cônjuge. A garantia do juízo é condição de procedibilidade dos embargos de devedor, nos exatos termos do artigo 16, parágrafo 1º da Lei 6.830 de 80. A garantia parcial da execução não pode obstar à admissibilidade dos embargos do devedor. O depósito prévio no artigo 38 da LEF não constitui condição de procedibilidade da ação anulatória, mas mera faculdade do autor para o efeito de suspensão da exigibilidade do crédito tributário, nos termos do artigo 151 do CTN, inibindo dessa forma o ajuizamento da ação executiva fiscal. O prazo para oferecimento de embargos à execução fiscal inicia-se a partir da intimação do depósito, após a sua formalização e redução a termo. É possível ao contribuinte, após o vencimento da sua obrigação e antes da execução, garantir o juízo de forma antecipada, para o fim de obter certidão positiva com efeito de negativa. Os efeitos da suspensão da exigibilidade pela realização do depósito integral do crédito exequendo, quer no bojo de ação anulatória, quer no de ação declaratória de inexistência de relação jurídica tributária, ou mesmo no de mandado de segurança, desde que ajuizados anteriormente à execução fiscal, tem o condão de impedir a lavratura do auto de infração, assim como de coibir o ato de inscrição em dívida ativa e o ajuizamento da execução fiscal, a qual, a caso proposta, deverá ser extinta. Se a execução foi ajuizada apenas contra a pessoa jurídica, mas o nome do sócio consta da CDA, a ele incumbe o ônus da prova de que não ficou caracterizada nenhuma das circunstâncias previstas no artigo 135 do CTN, ou seja, não houve a prática de atos com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos. A Fazenda Pública pode substituir a CDA até a prolação da sentença de embargos, quando se tratar de correção de erro material ou formal, vedada a modificação do sujeito passivo da execução. Súmula 392 do STJ. É possível o prosseguimento da execução fiscal sem a necessidade de emenda ou substituição da CDA quando, mediante simples cálculo aritmético, se verificar o excesso cobrado pelo fisco cuja origem é um lançamento fundado em lei posteriormente declarado inconstitucional.
os créditos rurais originários de operações financeiras alongadas ou renegociadas, cedidos à União por força da Medida Provisória 2196 de 2001, estão abarcados no conceito de dívida ativa da União para efeitos de execução fiscal, não importando a natureza pública ou privada dos créditos em si. A entrega da declaração pelo contribuinte reconhecendo o débito fiscal constitui crédito tributário, dispensada qualquer outra providência por parte do fisco. Súmula 436 do STJ. A multa moratória, por constituir pena administrativa, não incide sobre a massa falida nas execuções fiscais em processos de falência ajuizados anteriormente à vigência da Lei 11.101 de 2005. Não cabe exceção de pré-executividade em execução fiscal promovida contra sócio que figura como responsável na CDA, pois não é possível a dilação probatória nesta ação. É cabível a fixação de honorários de sucumbência quando a exceção de pré-executividade for acolhida para extinguir total ou parcialmente a execução fiscal. Compete à segunda seção do STJ julgar conflito de competência relativo à constrição praticada em execução fiscal que atinge o patrimônio de empresa em recuperação judicial. O deferimento da recuperação judicial não tem, por si só, o condão de suspender as execuções fiscais. O entendimento de que o ajuizamento contra a pessoa jurídica cuja falência foi decretada antes do ajuizamento da referida execução fiscal constitui mera irregularidade sanável nos termos do artigo 284 do CPC e do artigo 2º, parágrafo 8º da Lei 6.830 de 80, não viola a orientação fixada pela súmula 392 do STJ, mas tão somente insere o equívoco, ora debatido na extensão do que se pode compreender por erro material ou formal, e não como modificação do sujeito passivo da execução, expressões essas empregadas pelo referido precedente sumular. A declaração de inconstitucionalidade do artigo 3º, parágrafo 1º da Lei 9.718 de 98, pelo STF, não afasta automaticamente a presunção de certeza e liquidez da CDA, motivo pelo qual é vedado extinguir de ofício, por esse motivo, a execução fiscal. A simples falta de pagamento do tributo não configura, por si só, nem em tese, a circunstância que acarreta a responsabilidade subsidiária do sócio, prevista no artigo 135 do CTN. É indispensável, para tanto, que tenha agido com excesso de poderes ou infração à lei, ao contrato social ou ao estatuto da empresa. O encargo de 20% previsto no Decreto-Lei 1025 de 69 é exigível na execução fiscal proposta contra a massa falida. Súmula 400 do STJ. Presume-se dissolvida irregularmente a empresa que deixar de funcionar no seu domicílio fiscal sem a comunicação aos órgãos competentes, legitimando o redirecionamento da execução fiscal para o sócio-gerente. Súmula 435 do STJ. Em execução fiscal de dívida ativa tributária ou não tributária, dissolvida irregularmente a empresa, está legitimado o redirecionamento ao sócio-gerente.